Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao programa A Wicana. Meu nome é Monique Takemiya, bruxa e taróloga. Bom, hoje a gente vai falar sobre a minha religião e religiões de muitos bruxos e bruxas, que é a Wicca. Vamos lá, então? Religião da Wicca. Uma religião pouco mencionada, mas que está ressurgindo bastante através dos jovens e das redes sociais dos dias de hoje. A religião da Wicca ela é muito antiga, desde a época dos primitivos, muito antigamente. É uma religião que só cultua duas divindades, a deusa mãe, ou a deusa tríplice, deus cornífero ou deus pai. A Wicca ela busca muito o sagrado feminino, da sacerdotisa, das parteiras, em questão do feminismo. Não que na Wicca não possa entrar homens, pode sim. É uma religião que ela respeita a natureza de uma forma muito diferente, muito mais especial. Que até então, a gente usa os 5 elementos da natureza, que seria o fogo, o ar, a água, a terra e seria o espírito. São os 5 elementos que nós utilizamos nos nossos rituais ou magias. A religião da Wicca, ela já é sim considerada como religião em muitos países, como nos Estados Unidos, Europa e entre outros. Ela foi muito criticada, principalmente antes de vir das obras do Gerald Gardner, que fundou a Wicca. Só que muito antigamente, a Wicca ela foi muito diminuída, principalmente na Santa Inquisição, ou seja, a caça às bruxas. Hoje em dia, muitas pessoas pensam que as bruxas foram extintas nessa época. Felizmente não. Nós simplesmente sobrevivíamos, nos escondíamos. Passávamos nossos ensinamentos para os nossos filhos e dos filhos para os netos. E foi assim que a Wicca foi sobrevivendo até os dias de hoje. Até que o Gerald Gardner, com seus estudos, fundou a Wicca através de suas obras. Claro, foi muito criticado, mas com muita batalha em si, hoje em dia, a Wicca já é considerada, sim, como uma religião. Nós, wiccanos, já fomos chamados de vários nomes, até de bruxos modernos. E esses bruxos modernos estão em todo canto onde você possa imaginar, como tarólogos, ocultistas, astrólogos e outras funções. Até os próprios médicos, alguns podem sim ser wiccanos. Nós, wiccanos, temos muitos princípios, filosofia e crenças. Temos 3 conceitos básicos. Primeiro conceito básico da Wicca: o papel preponderante da deusa em suas práticas e mitos ao invés de um deus masculino. Cultuar também os deuses antigos da natureza e o deus cornífero, que é filho e consorte da deusa. Segundo conceito: a utilização de magia natural em nossas vidas em próprio benefício ou para mudar alguns fatos do nosso dia a dia. Terceiro conceito: na crença da reencarnação, mas não por conta de forma de evolução, e sim de reencarnarmos no mesmo tempo e local onde estão as pessoas que amamos. A Wicca, ela acredita no equilíbrio energético, tanto nós mesmos, entre a natureza, animais e até o próximo. Que até então, através da nossa divindade mãe, ou seja, a deusa tríplice, a gente consegue ver ela em qualquer lugar, no mato, nos animais, no ar, nas pessoas. E por causa disso que nós respeitamos o próximo e a gente também não aceita o sacrifício ou o maus trato aos animais. Mas uma coisa muito importante que gostaria de fazer é corrigir algumas coisas que as pessoas falam sobre nós, bruxos e bruxas, ainda nos dias de hoje. Por exemplo, por ser bruxo ou bruxa, nós adoramos o Satã ou o Diabo. Não. Essa deidade não faz parte da nossa crença ou prática. Ela simplesmente foi colocada lá, sim, infelizmente, pela religião cristã, para que as pessoas tenham medo de nós bruxos ou bruxas. Não. Nós só adoramos 2 divindades, que seria o deus Cernunno ou a deusa tríplice. Mas uma coisa importante em colocar uma observação. Somente a Wicca cultua essas 2 divindades. As outras vertentes de bruxos, alguns não cultuam nenhuma divindade, ou outros cultuam outras divindades. Nós, wiccanos ou bruxos de outras vertentes,
a gente também não bebemos sangue de animais ou de seres humanos. Não fazemos sacrifício ou maus tratos aos animais ou às pessoas. Nós simplesmente não profanamos nas outras religiões ou a religião cristã. Algumas pessoas já me perguntaram por que você odeia tantos nós cristãos. Não odeio vocês, nenhum de nós odiamos. Mas simplesmente a gente corrige o que as pessoas falam de nós por aí, para o próximo. Para que a gente tire esse tabu, essa coisa negativa que simplesmente colocaram sobre nós. Então tudo que vocês vêem nos filmes ou que as pessoas falam para vocês, pode acreditar. Nós não fazemos isso. Infelizmente, tudo isso que eu disse para vocês, que nós não fazemos, ainda assim é comentado nos dias de hoje e foi colocado desde a época antiga, na parte da Santa Inquisição, quando simplesmente a religião cristã colocou o bruxo como parte diabólico. Sendo que nós não somos assim. As bruxas antigamente eram só mulheres bonitas, mulheres inteligentes, que tinham grande conexão com a natureza. Mulheres que simplesmente não submetiam à ordem do homem, ou aquela mulher que simplesmente gostaria de viver solteira. Eram mulheres simples, mas que simplesmente não aceitavam algumas coisas daquela época. E por conta disso, eram chamados de bruxos ou bruxas e eram sacrificadas ou assassinadas em questão de fogueira em umas regiões ou simplesmente penduradas, enforcadas em outras religiões também. Mas agora, felizmente no século XXI, a Wicca, ou a bruxaria em si, está ressurgindo. Está saindo aquele medo que nós tínhamos de ser caçados ou criticados, em questão de preconceito, até em questão de agressão também. Agora a Wicca, os bruxos estão ressurgindo e passando seus ensinamentos através de sites, internets ou de pessoa para pessoa, mostrando que nós bruxos não somos malignos. Nós estamos aqui para ajudar cada um de vocês. Agora vou falar um pouco sobre as nossas duas divindades, que nem tinha mencionado, deusa tríplice ou deusa mãe, ou deus Cernunno ou deus pai. Vamos lá então? Deusa tríplice, ou a grande mãe, criadora de tudo e de todos, a deusa das três faces, virgem, mãe e anciã, com cada uma seu significado. Virgem, o impulso, mãe, vida nutridora, ou anciã, a sabedoria. Uma deusa que já foi representada com vários nomes, como Perséfone, Lilith, Afrodite e entre outros. Uma deusa mulher. Deus cornífero, representado por um homem com cabeça humana, pernas e chifres de cabra ou cervo. Ele é chamado de consorte da deusa, doador da vida, e também conhecido com vários nomes, como Cernunno, Erne, Pan, Osíris e entre outros. É um deus que simboliza a força masculina na natureza. Ele é a contraparte da deusa. Ok, agora eu vou falar então um pouquinho sobre nossos instrumentos mágicos. Você já deve ter visto em filmes ou em séries aquele caldeirão, a vassoura ou o bastão que muitos conhecem como varinha. Você já deve ter perguntado, para que tudo aquilo? Para que serve? Bom, cada instrumento que nós bruxos utilizamos, cada um deles tem sua função e é utilizado em certos momentos em nossos rituais ou sabás. Por exemplo, o caldeirão. O caldeirão ela tem uma imagem como se fosse o útero da grande deusa. É lá que é onde que é iniciado e finalizado. O bastão varinha é para simplesmente direcionar a nossa energia, a nosso feitiço ou magia. Já o atam ou adaga é para em questão de banimento ou outros rituais. Infelizmente, eu já vi muitas pessoas criticando uns aos outros, até bruxos, através de bruxos em si, que sim é necessário ou obrigatório utilizar o atame original ou o caldeirão original. Não. Se a gente for pesquisar ou ver como eram as bruxas daquela época, qualquer tipo de caldeirão ou atame ou bastão podia ser utilizado nos rituais. Então eu peço para os meus queridos bruxos e bruxas também que esses materiais, instrumentos mágicos, não são obrigatórios ser utilizados iguais uns aos outros. O que vocês tiverem na casa de vocês já é o suficiente. Uma coisa muito interessante
que algumas já me perguntaram, para que o altar? Por que bruxos utilizam o altar? Simplesmente para colocar nossas imagens, nossas divindades, que sim, utilizamos a nossa em questão de imagem, status, que representa a nossa divindade, que nós cultuamos, ou os elementos também. E lá é também que ficam nossos instrumentos mágicos. O altar é uma região como se fosse sagrado, e lá também podem ser feitos rituais ou magias. Então o altar tem vários tipos de função, mas ali é um lugar sagrado, onde fica a concentração de magia do bruxo ou bruxa que o utiliza. Claro, tem umas coisinhas diferentes que as outras vertentes e a Wicca, uns que são utilizados e outros que não. 2 exemplos. O círculo mágico. O círculo mágico é como se fosse uma região de proteção, que tudo que está fora dele, nada entra, e tudo que está dentro, não sai. Nós, somente wiccanos, utilizamos isso. Alguns bruxos de outras vertentes também utilizam, mas para eles não é obrigatório. Segunda coisa, a lei tríplice, ou a lei tripla, que seria a lei da nossa divindade mãe. Que tudo que você faz, tudo retornará para você. Se você faz o bem, virá o bem, ou vice-versa. Mas essa lei é somente na religião da Wicca, e não nas outras vertentes. Então não confundam. Mais uma coisa muito interessante que nós wiccanos fazemos anualmente, que poucos conhecem, que são os nossos sabás. O que são os sabás? São nossos festivais anuais. Os festivais, eles têm uma data específica e os sabás são diferentes no hemisfério sul e no hemisfério norte. Por exemplo, no nosso hemisfério sul foi simplesmente celebrado recentemente o sabás 21 de março, que é o Mabon. E o Mabon, do hemisfério norte, ele simplesmente é comemorado dia 22 de setembro. Então, sim, nós wiccanos não comemoramos o mesmo dia, a mesma data, se for hemisfério norte ou hemisfério sul. E cada sabás tem uma forma de ser realizada ou comemorada. Em vários livros e sites são explicados como são feitos os sabás, que não é só uma forma. E falando em questão de comemoração ou rituais, em questão de nossas divindades, Deusa Mãe ou Deus Pai. Muitas pessoas colocam regras em forma de cultuá-los. E uma coisa que eu devo reforçar, não existe e nunca existirá uma forma de cultuar corretamente as nossas divindades, pois nós wiccanos acreditamos que cada um tem sua forma de cultuar, agradecer as nossas divindades. Muitas pessoas já me perguntaram se eu posso ou se há alguns sites ou livros com todos os ensinamentos wiccanos. Não. Infelizmente, nós wiccanos só simplesmente passamos algumas informações que sim pode ser passada para o público, para qualquer pessoa. Mas tem alguns ensinamentos que só fica para nós mesmos, ou que passamos que para quem é wiccano, ou para nossos filhos, e dos filhos para os netos. Então, infelizmente, sim, alguns ensinamentos que vocês estão vendo nos livros podem sim ser passados para o público, mas alguns, infelizmente, não. Ok, agora ele está olhando e me perguntando: como posso saber mais sobre a religião da Wicca? Que eu me interessei bastante. Através de livros ou sites. Mas grande atenção! Certos sites têm umas informações incorretas, então eu sempre indico livros para vocês estarem pesquisando mais sobre a religião da Wicca. Ou, simplesmente, caso alguém queira já ser iniciado na Wicca, procurar um couve ou um sacerdote que possa estar iniciando vocês, indicando quais formas de vocês estarem estudando, iniciando-se na Wicca. Ok, agora que eu compartilhei com vocês um pouco do mundo da Wicca, alguns ensinamentos e curiosidades, agora eu gostaria de compartilhar algumas dúvidas que os meus seguidores de outras plataformas normalmente fazem para mim. A primeira pergunta, e muito comum: como sabemos ou descobrimos quem são os nossos pais, protetores ou guias espirituais? Há várias formas, através de cartas ou búzios, ou de uma forma tão simples que eu sempre indico, que é a meditação. A meditação, nada mais menos, é um lugar que você pega na sua residência, ou de um parque, ou de um rio, qualquer lugar com o mínimo barulho possível. Que você consiga relaxar
e se concentrar em uma música ou um mantra do seu gosto. Na hora da sua meditação, você tenta se conectar com o mundo espiritual. Há várias dicas, formas que ensinam com mais clareza e com alguns detalhes. Há vários em plataformas, YouTube e outras redes sociais também. Então, se você gostaria de descobrir quais são os seus guias espirituais ou pais, eu sempre indicarei a meditação. Uma pergunta muito comum e engraçada que as pessoas fazem nas minhas redes sociais é que bruxa só pode ser mulheres? Não. Homens também podem participar. Claro que existem magos, mas magos e bruxos são práticas e estudos diferentes. Mas infelizmente, essa questão da imagem da mulher ser bruxa, né, a bruxa, em questão do feminismo, infelizmente foi por conta da perseguição da Santa Inquisição mais com as mulheres do que com os homens. Mas sim, os homens também eram perseguidos, principalmente quando indícios que eram bruxos. Então não existe essa exclusão que os homens não podem ser bruxos, podem sim. Uma coisa que acontece muito nas mídias sociais são debates entre os meus seguidores. E um dos debates que mais acontece é que deusa Tríplice ou deusa mãe não é a mesma divindade que a deusa Hécate. Quem é a deusa Hécate? Deusa Hécate é uma titã, uma das antigas da mitologia grega. Hécate ela é tão poderosa, ela é mais forte que até os 3 populares deuses da Grécia, que é o deus Zeus, Poseidon e o Hades. Hécate é muito pouco conhecida e pouco estudada. Só que sim, um dos aspectos dela, em questão até da sua característica, da forma que ela age na mitologia grega, sim foi retirado um pouco para religião da Wicca, ou a deusa Tríplice. Que até então, se você for pegar nas redes sociais, deusa Hécate ou deusa Tríplice, muitas redes sociais colocam ela como mesma. Não está errado. Só que na mitologia grega, deusa Hécate tem as suas funções, a sua história, e deusa Tríplice tem a dela. Não deixa de ser a mesma divindade. Então, nenhuma das histórias estão erradas, só que cada uma tem a sua forma de interpretação. Uma coisa muito comum que as pessoas me perguntam, como já disse, além de bruxa, sou taróloga. Muitas pessoas têm medo ou até preconceito com o tarô, mas sem conhecer o seu fundamento ou sua forma de ser utilizado. No meu estudo, na minha forma de utilizar o tarô, tanto na interpretação das cartas eu utilizo a minha leitura energética, a minha sensitividade. Há várias formas de interpretar ou jogar o tarô. E uma pergunta muito comum que me fazem é: o tarô prevê o futuro? A minha resposta: não. Pois o futuro ele é muito incerto. Não tem como você prever o futuro, sendo que a pessoa daqui uma meia hora ou uma hora pode simplesmente obter algumas escolhas diferentes do que ela tinha uma hora atrás. E através dessas escolhas modificadas, o futuro dela, infelizmente, vai mudar. Então as cartas mudam. Então as cartas não conseguem prever o futuro. Ela pode simplesmente mostrar o possível futuro que vocês terão se vocês permanecerem no mesmo pensamento, atitude, no seu caminho. Mas se caso mudar, as cartas também vão mudar. E lembrando também um pouquinho sobre alguns assuntos no mundo do tarô, umas pessoas me perguntam uma coisa que me deixa um pouquinho incomodada. É que, como nós tarólogos conseguimos tanto ver o passado, o presente e o possível futuro, então podemos prever a morte? Não. Como já disse, nós somos bruxos e bruxas. Ou umbandistas, ou um espírita. Nós não somos deuses. Então não conseguimos prever a morte. Mas que uma possível tragédia possa acontecer, isso podemos prever. Sabe quando chega aquela hora que você quer assistir a sua série preferida, um bom filme, ver o time jogar e aí trava tudo? A conexão é ruim e o pior, o serviço é caro. Enfim, chegou a MaxCloud TV. A primeira operadora a funcionar por fibra, cabo e dispositivos móveis. Agora eu posso assistir os meus programas preferidos e o melhor, sem problemas. Assine agora. MaxCloud TV. O futuro já chegou.
E uma coisa que eu não posso esquecer de passar pra vocês. Naquela primeira pergunta que normalmente as pessoas fazem pra mim, que como descobrir suas divindades, sejam pai, protetores ou guias. Uma coisa que eu quero colocar em grande observação. Nós não escolhemos qual divindade ou entidade vai nos guiar ou quem vai ser nossos pais. É eles que nos escolhem quando a gente nasce ou do correr da nossa vida. Então não é você que escolhe eles, não é aqueles testes de internet que vai simplesmente te mostrar qual divindade que te segue, que simplesmente te protege. É eles que te escolhem e não vocês. Bom, continuando com a questão do assunto de tarólogos, muitas pessoas já me perguntaram e me mostraram que há uma grande diversidade, tipo, tamanhos, formas, desenhos de tarô. Realmente existe. E uma pessoa me perguntou, qual desses é o original? Qual que eu que devo utilizar que é o certo? Infelizmente não tem o certo tarô. Mas tem um tarô para iniciantes, que eu sempre digo o tarô de Marsella, que é um tarô mais tradicional, com umas grandes explicações mais detalhadas do que os outros tarô. Infelizmente, muitos tarô, muitas cartas, não estão ainda adaptadas com a língua brasileira. A maioria é em inglês. Mas o tarô de Marsella é uma grande carta para os iniciantes, para quem gostaria somente de estudar. Colocando uma grande observação. Jogo de tarô não é para qualquer um. Somente para aquelas pessoas que realmente trabalham com o mundo espiritual, porque o tarô é um trabalho muito delicado. Porque nós, bruxos e bruxas, sabemos que estamos trabalhando com a vida de outras pessoas. E aquela pessoa que brincar com o tarô pode acabar colocando em risco a vida do próximo. Pois bem, meus amores, como eu já disse e vou repetir, tarô, bruxaria ou mundo espiritual nunca se deve mexer de uma forma de brincar, e sim praticar e estudar com total seriedade, pois é muito arriscado, bem perigoso. Principalmente que no mundo espiritual há um ser bem negativo, que afeta até nós, seres humanos, que são os obsessores. Muitos de vocês já devem ter escutado esse nome ou outros nomes em outras práticas religiosas. Infelizmente, os obsessores eles se alimentam da nossa energia negativa, principalmente quando estamos com um problema, ou até eles acabam colocando alguma energia negativa em volta da gente, para que aquilo a gente produza mais energia negativa e eles se alimentam. Uma pessoa me perguntou, como eu consigo saber que estou sendo atacado por um obsessor? Uma grande observação deve ser colocada. Não é qualquer tipo de sintoma. Um dos principais é, se você for aquela pessoa bem animada, comunicativa, feliz, do nada de você mudou da água para o vinho. Você se transformou aquela pessoa negativa, depressiva, sem comunicação nenhuma. Isso sim pode ser um ataque de um obsessor, uma perseguição do obsessor, ou de um ataque de um trabalho que outra pessoa deve ter feito para você. Claro que há várias formas de vocês descobrirem, tanto com tarólogos ou pessoas sensitivas, como eu. Então eu peço para vocês nunca mexerem com bruxaria, tarô, principalmente o mundo espiritual, só em questão de curiosidade. Mas eu indico estudos, que isso vai saciar mais ainda e vai deixar vocês mais curiosos ainda com o mundo espiritual. Bom, e eu pensando agora em todos esses conteúdos que eu acabei passando para vocês, eu quase esqueci de duas coisas muito importantes que nós bruxos, ou pessoas praticantes do mundo oculto, no mundo da magia, que utilizamos com muita frequência, que são o banhos com ervas ou o incenso. Infelizmente, poucas pessoas têm conhecimento. Tem um tabu em questão de estar utilizando ou acaba utilizando de qualquer forma, que isso é o mais arriscado. Porque cada banho deve ser utilizado de uma forma correta. Com isso, vem os estudos. Só que muitas pessoas têm medo por conta de algumas sequelas, consequências, sendo que uma das consequências
que podem trazer é utilizar de qualquer forma, como eu já tinha dito, ou simplesmente utilizá-las com vocês mentalizando com algo negativo. E é claro que com os banhos, eu sendo bruxa, sempre indico o banho de ervas com a meditação, ou vocês mentalizando algo positivo que tem aquele significado de tal banho. Cada banho tem a sua função, tá? Claro que os banhos de ervas devem ser muito bem estudados para não dar alergia, pois, infelizmente, a gente não tem ainda total conhecimento do nosso próprio corpo. E isso pode acabar levando algumas sequelas como alergia em si. Claro que na Umbanda tem aquela regra que nem todos os banhos podem ser utilizados da cabeça aos pés, por conta dessa região, da religião Umbanda é uma religião muito delicada, que é o Ori, se eu não me engano. Peço desculpa caso eu tenha errado. E o incenso? Muitas pessoas utilizam o incenso somente para aromatizar a casa. Não está errado. De até você utilizando o incenso dessa forma, se você mentalizar ele com qualquer tipo de função que você gostaria de utilizar, ele vai funcionar daquela forma. Só que uma coisa que eu devo deixar muito clara para os bruxos ou o pessoal que está estudando ainda o mundo espiritual. Tome muito cuidado como vocês vão rodar o incenso de vocês, principalmente em objetos mágicos que vocês vão utilizar. Que cada rotatividade, tanto forma horária ou anti-horária, tem sua função. Tá bom? Bom, antes de finalizarmos, com todo esse conteúdo, essas curiosidades que eu passei para vocês, eu lembrei de uma pergunta muito importante e engraçada, que até eu comecei a refletir. A pergunta foi o seguinte: é fácil ser bruxo ou bruxa? A resposta é não. Além que a bruxaria, ela mexe muito com o nosso psicológico. Se for uma pessoa com um psicológico perturbado, ou com muitos traumas, a magia ela pode modificar a tua forma de pensar e com isso acaba te induzindo a fazer coisas ruins. Então não é fácil ser um bruxo ou uma bruxa, porque exige muito equilíbrio e estudo. Porque nós, bruxos, não paramos de estudar a 1 minuto sequer. Há muita leitura, muito conhecimento que deve ser aprimorado diariamente. Então, é uma pergunta muito interessante que eu gostaria de compartilhar. Então, respondendo novamente, não é fácil ser um bruxo ou uma bruxa. Opa! Não finalizamos ainda. Antes de finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta para você que está me assistindo. Você ou vocês aí mesmo? Aquela imagem da bruxa ou das histórias que são contadas infelizmente para pai e para filho, faz sentido para vocês? Depois de me conhecer e das explicações que eu dei para vocês? Não. O que vocês sentiram ao passar esse conhecimento, essa curiosidade para vocês? Aqueles sentimentos de querer conhecer mais? Ter mais conhecimento do assunto? Eu peço para vocês seguirem esse sentimento. O sentimento de vontade de conhecer algo que vocês não conhecem não está errado. O conhecimento traz sabedoria. Sabedoria é poder. Que infelizmente, naquela época antiga da Santa Inquisição, o que eles tinham medo é das pessoas terem conhecimento. Mas agora estamos no século XXI. Então eu peço você que está me assistindo, perca esse medo. Quebre essa barreira. E eu convido vocês, todos vocês, a conhecerem o mundo oculto. Também o mundo da Wicca, de nós wiccanos. Porque é um mundo que traz muito significado e explicações para as coisas que ando conhecendo no mundo dos dias de hoje. E aí, bora conhecer mais comigo? Bom, meus amores, espero que vocês tenham gostado dos assuntos compartilhados hoje aqui no programa A Wiccana, no canal Elemental Channel. Convido vocês também a estarem visitando minhas outras redes sociais, principalmente a plataforma muito famosa hoje em dia que é o TikTok, que lá eu compartilho vários tipos de assuntos diferenciados e alguns vídeos de entretenimento também. Bom, desde já agradeço a atenção de todos. E qualquer coisa estarei à disposição de vocês, em trabalhos,
consultas a parte do tarô, das cartas ou até simplesmente para tirar a dúvida de vocês. Bom, desde já agradeço e até o próximo programa. Elemento Oceano. O óbvio é simples.